particularmente, eu acho que a minha preocupação maior é realmente em relação ao nosso continente, subcontinente e continente americano. Coronel, embora seja internacional, porque a gente vai falar dessa 40ª Conferência Internacional para o Controle de Drogas, é o assunto do momento no Brasil também. Vai ter eles vão se encontrar, né? A pauta nacional e a pauta internacional, porque nessa campanha eleitoral o assunto é segurança pública. Flávio já dizendo que vai classificar PCC, CV e outras facções como terroristas, né? É o combate ao tráfico de drogas, ou seja, é uma pauta que nos interessa e muito. Entretanto, o Brasil de Lula meio que desdenhou dessa conferência finalizada ontem em Buenos Aires, não é, Coronel? Pois é, e essa conferência foi uma conferência importantíssima no que diz respeito ao combate ao narcotráfico, mas o isolamento do Brasil, particularmente do governo Lula nesse momento, nos coloca em uma situação de extrema fragilidade. A verdade é que a eleição de 2026, ela está afeita a uma série de debates internos, como você colocou, a segurança pública, a própria economia que a gente está verificando, mas é importante que a gente entenda que as relações internacionais, elas estão intrinsecamente conectadas a essa eleição do Brasil de uma forma que eu te confesso eu nunca vi no passado. Normalmente as eleições nos países, elas tratam prioritariamente dos assuntos internos e são apenas acompanhadas, muito levemente acompanhadas pelos vizinhos, né, pela imprensa dos vizinhos normalmente, e aqui em especial dos Estados Unidos, Pitoli. Eu te confesso que é muito difícil você encontrar no mainstream jornalístico algo que fale sobre a América do Sul, algo que falasse. Eu vou até colocar no passado, porque isso mudou com a administração Trump. É importante a gente entender que esse evento na Argentina é o principal evento de segurança pública, digamos assim, porque ele não trata apenas do combate ao narcotráfico, embora seja um evento que é de autoria e digamos que ele sempre é tocado pela DEA, ou seja, aquele órgão dos Estados Unidos que trata da parte de controle de drogas, de enforcement, ou seja, de imposição da lei no que diz respeito ao tráfico de drogas. Mas ele entra na parte de lavagem de dinheiro, entra na questão, inclusive, de homicídios e agora, mais recentemente, nós temos a questão do narcoterrorismo introduzido, que é essa celeuma que você mencionou do Brasil não caracterizar o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas e as implicações em relação a isso. Mas esse evento, Pitoli, ele é um evento, só para que a gente tenha uma ideia, a nossa audiência tenha uma ideia, mais de 100 países participaram. A ONU, ela tem alguns organismos multilaterais que tentam tratar da questão do crime organizado, até do tráfico de drogas, mas não conseguem partir para a parte prática. Ou seja, não dá mais para esconder. São muitas pessoas que já estão conseguindo recuperar valores que estão escondidos dentro de várias brechas do sistema. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. Tem como recuperar 5 mil, 10 mil ou até mais e que estão lá parados. Mas como conseguir isso, ninguém explica direito. E não sabemos quanto tempo vai ficar no ar. Então, é fundamental clicar agora no link na descrição ou ainda apontar o celular para esse QR Code. Não deixe dinheiro que é seu para trás. Quando você faz um evento como esse, que já está na sua 40ª edição, os Estados Unidos sempre escolhem um país, quando não fazem aqui mesmo, convidam todos os outros ministros da Justiça, ministros encarregados de segurança pública. Só para que você tenha uma ideia, Pitoli, o ministro encarregado da parte de segurança pública, de segurança doméstico, que nós sabemos hoje tem um governo de esquerda, lá com a Cláudia Sheinbaum, compareceu a Buenos Aires e participou das reuniões. Essas reuniões não são abertas à imprensa, tem várias salas fechadas de trocas de informações de inteligência. Nesse tipo de evento, ou desse tipo de evento, nós podemos observar uma série de operações conjuntas que acontecem e que debelam realmente organizações transnacionais perigosíssimas. E qual é o problema do Brasil hoje em relação a isso? Primeiro, que nós não sabemos nem quem realmente compareceu do Brasil. Eu quero crer que o Brasil se fez representar com alguém, pelo menos, talvez algum delegado, alguém da Polícia Federal, eu imagino, ou pelo menos torço. Mas a verdade é que esse evento na Argentina, ele está no contexto de outras coisas que aconteceram essa semana. Então,
por exemplo, não por coincidência, nós tivemos esta semana a designação do Juan Pablo Segura para ser o novo secretário adjunto de Estado para assuntos do hemisfério ocidental. E eu queria chamar a atenção da nossa audiência para esse termo, hemisfério ocidental. Por quê? Porque também esse tema, quando você coloca a questão de narcoterrorismo, o que muda aqui para os Estados Unidos é que você tira da esfera do Departamento de Justiça exclusiva e coloca o tema dentro do Departamento de Guerra, ou seja, coloca os militares envolvidos nesse tema também. Lá na Argentina não foi um evento militar. E como é que os Estados Unidos estão enxergando essa questão de hemisfério ocidental? Se nós olharmos as documentações que estão já publicadas de política externa do governo americano, quando ele escolhe o Segura para tratar de hemisfério ocidental, ele está falando do Canadá até a Argentina ou o Chile, podemos dizer ali na pontinha, né, do hemisfério, do que eles consideram hoje a América ou o continente americano. É importante a gente entender isso porque o Brasil hoje é visto como uma peça-chave, já que conseguiram, ou pelo menos as populações, as sociedades conseguiram se livrar de governos socialistas de esquerda que estavam, vamos dizer assim, a reboque de um planejamento que nós conhecemos no Brasil, do Foro de São Paulo, iniciativa do Lula e do Fidel Castro, e isso gerou na América do Sul, na América Latina, governos de esquerda que facilitaram muito a migração da guerrilha ideológica marxista para o narcotráfico e o narcoterrorismo. E onde é que entra o Brasil nessa história toda? O Brasil hoje, já que Bolívia, Peru e Colômbia, os 3 países produtores de cocaína, eles de fato se integram hoje a esse esforço militar lá do Escudo das Américas. Inclusive, passo essa informação para vocês, que os Estados Unidos, no Comando Sul, eles criaram uma estrutura chamada Força-Tarefa, e é interessante esse termo porque é uma força-tarefa do hemisfério ocidental, mas é uma força-tarefa internacional. Então, o Comando Sul hoje está raciocinando de operações conjuntas com os países da América total, né? Porque vai do Canadá à Argentina, não só América Latina, mas está olhando para o hemisfério como uma área que ostensivamente será tratada com prioridade na área militar, econômica, e aí eu chamo a atenção da questão do Segura. O Segura, ele é filho de argentinos. Então veja que coincidência. Pela primeira vez na história, nós temos a conferência, né, a IDEC, acontecendo, acontecendo na Argentina, e ao mesmo tempo nós temos pela primeira vez acontecendo de o hemisfério ocidental, digamos assim, estar nas mãos de alguém que foi colocado ali pelo Marco Rubio, com o apoio do presidente Trump, que é um também imigrante ou de família imigrante latina e argentino. É interessante, o Segura, ele fala 5 idiomas. Ele fala coreano, acho que fala chinês, além, obviamente, de falar espanhol, inclusive fez um pronunciamento em espanhol, e ele já saiu rachando em relação à questão de Cuba, à questão de Nicarágua, e, obviamente, o Brasil entra nesse pacote. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele terá reflexos enormes na questão de segurança, porque é impossível combater o narcotráfico dos países produtores que estão escoando pelo Brasil, e hoje o Brasil não somente é o segundo maior consumidor, mas como é o principal exportador de cocaína do mundo atualmente. Porque toda essa operação que está sendo feita nesse esforço na Argentina, e a Argentina foi muito elogiada porque eles conseguiram debelar aquele tráfico de drogas que acontecia da Bolívia para a Argentina. A Bolívia também tem uma rota muito conhecida ali, chamada de Rota Caipira. A Bolívia também é responsável por mandar para o Paraguai parte da sua produção de cocaína, e pelo Paraguai, junto com a maconha, entra no Brasil. Então a gente tem todos os nossos vizinhos hoje participando desse tipo de iniciativa, integrando suas polícias, integrando a sua inteligência, e o Brasil, por uma questão ideológica e até por uma questão que podemos dizer de conexão com o crime organizado. E por que eu digo conexão com o crime organizado? Não é simplesmente porque nos presídios o pessoal celebra quando Lula foi eleito, não é somente isso, mas é porque essa resistência do governo brasileiro de cooperar com os países vizinhos
nenhum esforço que interessa à sociedade brasileira é visto aqui nos Estados Unidos como muito suspeita. Então, é claro que existe a questão de você escolher alguém que é um empresário, filho de imigrantes argentinos, um homem riquíssimo, muito bem sucedido, não é da carreira diplomática, mas é colocado ali para dar ênfase, e é importante que o seu antecessor era um diplomata de carreira ali, com 30, 40 anos de experiência, americano, não falava ou não tinha as conexões junto ao comércio, à indústria, aos serviços, que são de interesse dos Estados Unidos. Então, hoje, a guerra que está acontecendo geopolítica na América Latina, olha para o Brasil com a questão da segurança pública, olha para o Brasil com a questão da disputa de espaço comercial com a China, olha para o Brasil em relação aos seus projetos estratégicos de defesa, que é o assunto que eu queria avançar, até me reportando a live que você fez com o Flávio ontem. Ou seja, o Brasil nessa eleição, Pitoli, ele toma uma decisão de surfar essa onda, se integrar a esse esforço que está acontecendo, e como eu já tenho dito aqui, a minha geração nas Forças Armadas a minha geração nunca viu os Estados Unidos darem esse nível de prioridade que eles estão dando, ao ponto de passarem a denominar o continente americano como hemisfério ocidental e colocarem tanto a parte de expressão econômica, expressão política, expressão militar, todas as suas expressões de poder hoje estão voltadas ao que eles chamam de segurança doméstica. E a segurança doméstica, para eles hoje, abarca do Canadá à Argentina.